etíope, que venceu no ano passado em Amman, na Jordânia. Na categoria individual, o Wael Abshir não está mais correndo nessa categoria júnior para homens, que a gente vai acompanhar há pouco. Tá aí a equipe queniana, Shep Kurui, Tipketer, Koesh, Jorir, alguns dos atletas. A gente vê aí a equipe etíope. A gente lembra, cada equipe pode ter no máximo 8 atletas. Desse, no máximo 6 largam. Tá aí a equipe da Etiópia, a Braha, a Sefa, Bayabel, Biftu, Geremel e Wolzenbet. Dos 6, 4 pontuam. Ganha a equipe que tiver a menor pontuação. Cada posição equivale a 1 ponto, ao ponto correspondente da colocação. Então o segundo colocado tem 2 pontos, o terceiro 3, o décimo 10 pontos. Soma-se cada ponto desses colocados, quem tiver a menor pontuação ganha a prova. Se houver empate nessa pontuação, dos 4, o pior colocado, aquele que tiver mais perto do líder, acaba dando ponto à vitória para a sua equipe. Se uma equipe tiver o pior colocado na 15ª colocação, vence, por exemplo, a equipe que tiver o pior dos 4 colocados na 16ª para trás, por exemplo. A gente pode ver, como a gente explicou na categoria júnior para mulheres, a amplitude, a largada tem essa largura bem ampla, bem aberta, e depois o funil começa a namorar. É verdade, Cláudio. E um detalhe que é importante a gente lembrar, nessa prova de júnior, um dos grandes campeões, que a gente já falou aqui no adulto, mas o Kenenisa Bekele foi campeão júnior em 2001. Em 2002, ele com 19 passou para 20 anos, ele começou a essa hegemonia, digamos assim, no cross country. Então, em 2001, ele foi campeão júnior, aí depois, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2008, como campeão sênior adulto. Olha, empurra que a gente vê nesse momento. Quênia e Etiópia. Tem tipo ali atrás tá rindo, tem gente na frente que não tá rindo não. Vale tudo, empurra. Tá começando a categoria júnior para homens. Categoria feminina teve 6 km com 3 voltas nesse percurso de 2 km. Categoria masculina, você vê à esquerda, são 4 voltas, porque a distância maior são 8 km. E aí a gente viu a velocidade que esses atletas visam, né, para chegar ali naquele corredorzinho ali na frente. Então, essa largada realmente é muito veloz. Prova anterior feminina, cada volta foi completada numa média de 6:16, levando em consideração o tempo da vitoriosa. Os homens correm para quanto, Murá? Continua ainda a média ali chegando perto de 3 minutos por quilômetro, então também, só que o deles é uma distância um pouquinho menor. Digo distância em termos de tempo, né? Eles vão fazer cerca de 5,50 a 6 minutos por quilômetro, por percurso de 2 quilômetros. Então a gente tem uma duração de 20, 25 minutos nessa prova. Daqui a pouco, às 8h15, horário de Brasília, categoria principal com a largada feminina, e às 9h10, sempre horário de Brasília, a largada da categoria principal para homens, com a participação da equipe brasileira. Nessa prova de júnior feminina, no ano passado, o campeão Wael Abshir, da Etiópia, ele está disputando a prova de sênior. Ele deixou de ser atleta nessa categoria, subiu de categoria, digamos assim, foi campeão ano passado. Mas o terceiro colocado, Moses Kiber, de Uganda, ele está aí disputando a prova. Pelo menos ele, no momento das inscrições, ele estava presente, a gente vai poder acompanhar. E é um dos grandes favoritos. Existe um outro Kiber, mas que não é etíope, ele é queniano, é Charles Kiber. E ele também está muito bem preparado para disputar essa prova de 8 km agora no cross country. A gente vê que o tempo melhora um pouquinho, o sol abre nesse momento. A diferença de fuso é mais 5 para a Polônia, esses são 7h30 horário de Brasília e aproximadamente 12h30 horário polonês. Vem um pouco do visual da região de Bydgoszcz, na Polônia, região norte do país. Quênia continua para variar ali no pelotão da frente. Vamos nos aproximando da metade da primeira de 4 voltas. E a gente lembra que atualmente os percursos são 6 km para o júnior feminino, 8 km para o júnior masculino, 8 km para o feminino adulto e 12 km para o masculino adulto. Mas já foi diferente. Em anos anteriores eram 2 distâncias, a gente chamava de percurso curto e percurso longo. Então, no feminino havia o percurso de 4
e de 8. E no masculino havia um percurso de 4 e de 12. Quer dizer, eram duas provas. A partir do ano passado, as provas foram reduzidas para uma para cada categoria. Os corredores encontram um terreno com uma certa descida. Agora eles vão para a parte plana. Está aí um dos obstáculos da prova. E os quenianos de novo na frente, né, Cláudio? Pois é. Temos premiação individual e também por equipes. São 8 por equipe, 6 largam, 4 pontuam. Cada colocação corresponde ao ponto dessa colocação. O terceiro colocado soma 3 pontos, o segundo 2 pontos, o décimo 10 pontos e por aí vai. Cada ponto de cada um desses 4 que pontuam é somado. Quem tiver a menor pontuação ganha por equipes. Repetindo, se houver empate nessa pontuação, o quarto, o último, o pior desses 4 corredores que estiver mais próximo do líder acaba ganhando. Se o pior, por exemplo, do Quênia tiver chegado na 5ª colocação, ganha de uma equipe que tiver o seu pior chegando da 6ª para trás. 4 minutos de prova. Vai terminar a primeira de 4 voltas. Os corredores deram a desacelerada, fizeram a curva à esquerda. Quênia absoluto. Você vê 1, 2, 3, 4, 5. 5 quenianos entre os primeiros. São 6 ao todo. O pessoal vai se aproximando ali para ver de perto a elite do atletismo mundial na categoria cross country. É a 38ª edição da competição. O Brasil vai ser representado na categoria principal para homens, distância já salientada aqui pelo Murad, 12 quilômetros ou 6 voltas. Joilson Bernardo da Silva, Gilberto Silvestre Lopes, Gilmar Silvestre Lopes, Sérgio Celestino da Silva e Leonardo Vieira Guedes compõem a nossa equipe, que tem ainda o Arthur Araújo como chefe da delegação e o Henrique Viana, treinador brasileiro. Você vê como o circuito é sinuoso, com a imagem no primeiro plano do pelotão de frente, onde os quenianos, no finzinho da primeira volta, começam a abrir. Aí um monte de gente ali em volta, pessoal da imprensa, alguns curiosos, enfrentando o frio nessa época do ano, em março, nessa região norte da Polônia, de aproximadamente 2 graus positivos. A gente pode ver que tem atletas ali que estão correndo com camisa de manga comprida. Pois é. Passamos na primeira volta com 5:32, faltam 3. Volta feminina primeira para 6:22, quase 1 minuto de diferença. E vejam que foi abaixo do que eu estimei, né? Eu estimei 5:50, eles passaram com 5:32, como foi forte aquela largada dos atletas. Nku, o queniano, vai conseguindo a liderança. Desse jeito eles correm para 21 minutos aproximadamente. É a relação dos corredores, 1 a 1, dos 30 primeiros. Esse atleta que está liderando, número 160, Khaled Nku, ele foi segundo colocado no Mundial de Júnior na prova de 1.500 metros em 2009. E hoje ele disputa uma prova de 1.500 com 3:38. Não é fácil não, hein? Desse jeito vai se aproximando da premiação de $30 mil ou R$55 mil aproximadamente, destinada ao vencedor na categoria individual. Do primeiro até o sexto, tanto no individual como na prova por equipes, eles são premiados. Tá vendo aí o Langá, corredor do Quênia? Vai tomando a ponta. Essa parte do terreno tem muito mais terra do que grama. E o Quênia vai sobrando na prova. Nos aproximamos da metade. A gente vê que tem um trilho de trem aqui à esquerda. São alguns detalhes desse circuito. O Quênia vem embora. Já venceu a categoria júnior para mulheres. Nku mais à esquerda. Koi correndo, Langá também. A Etiópia tenta se aproximar. Prova indefinida quando vamos nos aproximando da metade. Minha mãe, bem amigos, Galvão Bueno recebe o capitão do tri, Carlos Alberto Torres, no musical a dupla Bruno e Marrone. É amanhã, segunda-feira, às 9 da noite, ao vivo, no Sport TV. Os quenianos nesse momento se tocam, um dos corredores põe a mão no seu companheiro.
O quarto queniano está um pouquinho para trás, tem o etíope ali na quarta posição, as 3 primeiras são de quenianos. A gente pode verificar aí num pequeno trecho mais afunilado, mais apertado, digamos assim, em que os etíopes chegaram bem agora na frente, olha, e estão querendo aí brigar já pelas primeiras colocações. O pessoal de Quênia deixou o ritmo cair nesse pedaço de trecho e a gente pode ouvir ali ao fundo o técnico gritando para que eles mantenham ou até mesmo aumentem o ritmo. Veja que agora eles já estão misturados, os etíopes com a camisa verde e o short vermelho e os quenianos com o short preto. Lá vem o Quênia, Etiópia na frente, logo atrás. Quem vai vencer essa prova na categoria por equipes, na modalidade júnior para homens? Quênia vai manter a soberania que teve tranquilamente na prova feminina para júnior. E daqui a pouquinho, às 8h15, horário de Brasília, a largada da categoria principal para mulheres. A largada masculina é às 9h10, com a presença de brasileiros. Mais um obstáculo é deixado para trás. A gente vai chegar à metade da prova. O percurso tem uma distância aproximadamente de 2.000 metros ou 2 quilômetros. São 4 voltas, 8 quilômetros. Lá ao fundo, o pelotão de frente, fazendo mais uma curva. Langá atrás, a liderança já mudou de mãos ou de pés. Eu diria que nada está definido, né? Cada hora um queniano assume a ponta, assume a ponta provisoriamente. Ali, daquele grupo entre ugandenses, se assim eu posso chamar, quenianos e etíopes, o vencedor está ali e ainda falta muito. Primeira volta, Ndku, Korir, que agora está na liderança, Koech, Langá. O Quênia, dos seus 6 atletas, tinha 5 nas 5 primeiras colocações. O retardatário, digamos assim, nono, era o Chepkurui. Depois Etiópia, Uganda, Bahrein e nenhum europeu. Norueguês ali, o Moen, na 24ª colocação. Um australiano, um japonês. Pessoal fora do continente africano que vai tentando um lugar ao sol na 38ª edição do Mundial de Cross Country, que você acompanha aqui no Sport TV 2. A competição está sendo realizada em Bydgoszcz, na Polônia, sob uma temperatura de quase 0 grau. Tá aí o Quênia somando esses 10 pontos. Tem o primeiro, terceiro e quarto colocados. A colocação corresponde ao ponto da própria colocação. A primeira colocação vale 1 ponto, a segunda 2 pontos e assim por diante. Esses pontos são somados pelos 4 melhores e a pontuação mínima vai atingindo o Quênia. E interessante que aquele atleta ali agora, em primeiro colocado, número 156, Japhet Korir, tem apenas 16 anos e é uma das sensações no momento da equipe de Quênia. Korir, nesse momento, está na ponta. Vem o Langá. 3 quenianos e um etíope. Korir estava na frente. Agora essa liderança já mudou de mãos. É o Langá que está na frente. Estamos na segunda metade da prova, é o início da terceira de 4 voltas. E um dos favoritos, Moses Kibet, o campeão nacional da Uganda, ele que foi terceiro colocado no último Mundial, ele está apenas em 7º lugar no momento, mas está ali no bolo. Langá preocupado, olhando para trás. Langá, Korir, Ndku também correndo por ali. Eles passam por um trecho mais enlameado. E a gente pode reparar, né, Cláudio? Desculpa. A gente pode reparar que naquele momento onde eles passam pela lama, o corpo chega a ser lançado para frente, os braços chegam a abrir mais do que o normal, porque realmente patina muito, eles perdem muito equilíbrio e devem estar fazendo muita força para aquele trecho. Na prova feminina, a gente viu algumas das quenianas que chegaram à frente correndo descalças. Isso a gente não observa no pelotão de frente nessa prova, categoria júnior para homens. Calçado é muito específico, Muraco, as principais diferenças. É um calçado típico para provas de pista, só com um prego mais longo, digamos assim. É um sapato de pregos mesmo, ele tem pregos
na parte da frente, que faz com que o atleta possa aderir mais facilmente e usar esse contato de apoio com o solo e utilizá-lo como uma resistência. Evita escorregar, digamos assim. Quênia vai vencendo também a categoria júnior para homens. Nidku, Kipketer, Korir, Koesh, Langai, Shepkurui são os atletas quenianos, os 6 que largaram. Os 4 melhores pontuam. Cada colocação corresponde ao seu respectivo ponto. O primeiro faz 1 ponto, o segundo faz 2 pontos e assim por diante. Os 4 melhores têm os seus pontos somados. Quem tiver a menor pontuação ganha. Se 2 equipes tiverem a mesma pontuação, o quarto ou o último de cada equipe que estiver mais próximo do líder acaba ganhando. Se uma equipe tiver como quarto colocado um corredor que chegou na 7ª colocação, vence, por exemplo, uma equipe que tiver o quarto e último corredor da 8ª colocação para trás. 14 minutos. Está terminando a terceira volta. Vai faltar apenas uma. Temos um corredor ali aparentemente do México desistindo. Quase 1 da tarde, horário local, horário de Bydgoszcz, no norte da Polônia. São quase 8 da manhã, horário de Brasília. A partir das 8h15 começam as provas das categorias principais, a categoria adulto ou sênior. Primeira prova feminina, às 8h15, depois a prova masculina, às 9h10. O Quênia tem 3 corredores entre os 4 melhores. Tem 4 entre os 5. Já fazendo atualização, ou seja, vai vencer a prova individual e também a prova por equipe, que já aconteceu na categoria anterior, a júnior para mulheres. Vai terminar a terceira volta. E aquele atleta ali a gente agora pode identificar, é o atleta realmente de Uganda, é o campeão nacional de Uganda, terceiro colocado no último mundial, está com a camisa abóbora de manga comprida, mangas longas vermelhas. Ele é Moses Kiber, número 271. Dos principais corredores da prova do ano passado, na 37ª edição, disputada em Amman, na Jordânia, é o único que continua nessa categoria, que reúne atletas de 17 e 18 anos que fazem aniversário até o fim desse ano. Vamos chegar ao fim da terceira volta. O pessoal da comissão técnica também que tem que acompanhar, não pode estar fora de forma não, hein, Murá? Eles se dividem, né, para os trechos diferenciados da pista, né? Porque não deve ser fácil não, você imagina, um percurso de 2 km, eles se colocam em locais estratégicos exatamente podem ser vistos e ouvidos, exatamente. Né? Quem está na liderança é o queniano Caleb Mwangangi Nku. Vem para a terceira volta, vai faltar apenas uma, mais 2 quilômetros. Deu para ouvir ali o badalo do sino. Lá vem ele, já já as parciais. Pessoal tirando foto, fazendo seu registro. 16h31, última volta para 5h22. O tempo parece regular, constante, Morato. Exatamente, muito bom o resultado, 5h22. Vejo que o atleta faz muita força para esse percurso e o resultado final é surpreendente. Eles vêm para 21 e pouquinho no tempo total. Para a gente ter uma ideia, um dos melhores resultados está em torno de 22 e com esse tempo sendo mantido, eles chegam para baixo desses 22 minutos, que é um dos melhores resultados para o percurso de 8 km do cross country. E naturalmente a última volta normalmente é mais rápida. Vamos ver se vai apertar o ritmo no Nku. Corredor de Uganda na 4ª colocação. Temos quenianos na 5ª colocação e também nas 3 primeiras colocações. Quênia vai vencer mais uma prova por equipes. No ano passado, quem venceu a prova por equipes, para variar, foi a equipe queniana. E quem venceu a prova individual, que já não corre mais nessa categoria, já salientamos isso, foi o etíope Ayele Abshero. Vai correr a partir das 9h10, horário de Brasília, na categoria principal para homens.
E a gente pode reparar que o atleta está tomando um capote, ou seja, ele está passando na frente do atleta que não completou a volta anterior. Tomando a volta o retardatário. Lá vem Nindku. Pelo jeito, não perde mais. Últimos 3 minutos de prova. Quênia na primeira, na segunda, na terceira e na quinta posições. Vai embolsar aproximadamente 55 mil reais ou 30 mil dólares, que é a premiação individual para quem vence. A premiação por equipe é de 20 mil dólares para o primeiro lugar, a equipe que vencer, ou aproximadamente 36 mil reais. A pontuação do queniano subindo um pouco mais, 12, porque eles não estão nas 4 primeiras posições, estão na primeira, na segunda, na terceira e na quinta. Repetindo, os 4 primeiros, os 4 que pontuarem na frente, recebem uma pontuação que corresponde à sua colocação. O primeiro faz 1 ponto, o segundo 2 pontos e assim por diante. Esses pontos são somados, são 6 corredores por equipe, os 4 melhores é que pontuam. A equipe que tiver a menor pontuação vence. Se houver empate em pontos, o quarto ou último corredor por equipe que estiver mais próximo do líder acaba vencendo. 19 minutos, mais 2 minutos. Lá vem Nindku. Quênia vai vencer de novo. Vamos ver se essa supremacia se mantém na categoria principal. Já já, às 8h15, a largada feminina. Às 9h10, a largada masculina com a presença dos brasileiros, campeões sul-americanos. É interessante que Moses Kibel, a gente estava falando dele, o atleta de Uganda, de camisa abóbora, não é visto nesse momento. Acho que ele abandonou o percurso. Nindku vai passando, absoluto. A gente só vê o queniano nesse detalhe. Passa por mais um obstáculo. Eu lembro que amanhã temos campeonato francês. Daqui a pouco, aliás, no Sport TV, a gente tem o VT de Lyon e Grenoble, às 11 da manhã. E amanhã, às 4 da tarde, ao vivo no Sport TV, Mônaco e Auxerre, terceiro colocado. Ontem o Sport TV 2 mostrou a final da Copa da Liga, com Marselha fazendo 3-1 no Bordeaux. Vai terminar a prova, último minuto. Distância de 8 km ou 4 voltas na categoria júnior para homens. A categoria feminina teve 6 km. Tem a mesma distância, 8 km, a categoria principal para mulheres. A categoria principal para homens tem a distância de 12 km ou 6 voltas. Mas alguns retardatários vão ficando para trás. O Quênia, pelo jeito, não perde as 3 primeiras colocações. Vai vencer também a prova por equipes. E aí, a expectativa aí agora é a briga por medalhas. Os 3 quenianos, mas a briga em casa, né? Para quem vai ficar entre segundo e terceiro lugar. Temos premiação do primeiro ao 6º colocado. Lá vem Nindku. Quênia vai vencer. Mais um integrante da comissão técnica ali com a bandeira correndo lado a lado. A expectativa para ver a posição do atual terceiro colocado. É interessante que, como você falou naquele momento, Claudio Shoa, os dirigentes quenianos, né, tem que treinar de vez em quando junto, né, porque não é fácil não. Tem gente que fica parado, mas tem gente correndo também. A bandeira ao fundo ali, ó. Mais um obstáculo fica para trás, vai terminar a prova. A disputa pelo segundo lugar está acirrada. E a gente pode acompanhar também o frio, né, pelos casaquinhos que estão sendo utilizados. Imaginem o frio que está passando nesse momento. A média de 2,6 graus positivos. Nindku nem olha mais para trás, sabe que vai vencer. O Quênia venceu a categoria júnior para mulheres, agora ele olha para trás, vai vencer também a categoria júnior para homens. Venceu a equipe com equipe no masculino e também no feminino. Última curva, são os últimos metros. Vem o Quênia para a vitória, mais uma. Corredor de número 160, Caleb Mwangangi Nindku, vem para a vitória. Seu companheiro atrás quase batendo palma. Ele abre o sorriso, levanta os braços. O Quênia vence mais uma. Na 38ª edição do Mundial de Cross Country, categoria Júnior, vitória do Quênia, individual e por equipes, na prova feminina e masculina. Clement Langat, também do queniano, acabou conquistando ali muito bem a segunda posição. Korir, aquele atleta de apenas 16 anos, ficou em terceiro lugar. E o terceiro colocado do ano passado, Moses Kibel, ficou em 5º lugar nessa prova.
Corredores vão chegando, 1 a 1. A Etiópia mais uma vez fica na segunda posição por equipes. O corredor queniano se ajoelha, se enrola na bandeira, comemora, faz o seu ritual, aproveita para se aquecer um pouquinho. Caleb Mwangangi Nku é abraçado por um dos seus compatriotas. Estão aí os 4 quenianos, os 5. São 8 ao todo, dos quais 6 podem começar a prova. São os 4 primeiros, somam pontos para a prova por equipes. Eles rezam, conversam alguma coisa. Uma imagem muito bonita da vitória dessa super equipe queniana na categoria júnior para quem faz 18 ou 19 anos até o fim do ano. Correram para 22,08. Fazendo uma divisão, isso dá 5,32 por volta. A média, naturalmente, de 5,32. Como na última volta as posições praticamente estavam definidas, o ritmo caiu um pouquinho. A gente lembra aí que na primeira, na segunda volta eram em torno de 5,22. Na última volta caiu um pouquinho para 5,40 e o resultado chegou a 22,08. E a gente estava falando aqui da vitória africana, né? A gente imagina que aquele povo sofrido, né? Que realmente muitos lugares não têm onde comer, e eles ganham em uma competição como essa, por equipe, 20 mil dólares, e a premiação individual chega a 30 mil dólares para o primeiro colocado, 15 mil para o segundo, 10 mil para o terceiro, 7 mil dólares para o quarto, e assim 5 mil e 3 mil até o sexto lugar. Então a gente imagina que os 4 quenianos, os 4 primeiros colocados quenianos, conquistaram uma verba muito boa para um país que passa realmente por dificuldades, né? Uma competição que é disputada anualmente. Essa eu lembro, é a 38ª edição do Mundial de Atletismo, modalidade Cross Country, que naturalmente se acompanha com a gente nos canais Sport TV. Bom dia para você que está acordando agora, que está nos acompanhando nessa jornada. A gente está ao vivo desde as 7 da manhã, estaremos juntos até as 10h30, 10h40, horário de Brasília, com o final da categoria principal, a categoria adulto ou sênior. Volter e Smith, os canadenses vão passando. Esses são quase os 100 primeiros. TV polonesa, que é responsável pela geração das imagens, espera os poloneses passarem. Passou os Corupa, perto ali da 80ª posição. México, França, África do Sul. Os corredores vão passando. Dá a impressão que está passando mais um polonês ali atrás, parece um alemão também. Era mais um corredor canadense. E aí que o pessoal deixa para acelerar no finzinho, quem tem um gásinho a mais deixa para fazer aquele sprint na reta final. Já às 8h15, horário de Brasília, a primeira prova da categoria principal, categoria sênior para mulheres. Distância também de 8 km ou 4 voltas. Passou Hammer, Christoph Hammer, mais um polonês. Na categoria principal para homens, teremos a equipe brasileira campeã do Sul-Americano no último dia 27 de fevereiro, na cidade equatoriana de Guayaquil. Vai disputar a prova na categoria principal para homens, distância de 12 km ou 6 voltas. Joilson, Gilberto, Gilmar, Sérgio, Leonardo são os representantes brasileiros. A prova feminina, Etíope, que venceu no ano passado em Amman, na Jordânia. Na categoria individual, o Aile Abshir não está mais correndo nessa categoria júnior para homens, que a gente vai acompanhar há pouco. Tá aí a equipe keniana, Chepkurui, Tipketer, Koesh, Jorir, alguns dos atletas. A gente vê aí a equipe etíope. A gente lembra, cada equipe pode ter no máximo 8 atletas. Desse, no máximo 6 largam. Tá aí a equipe da Etiópia, a Braha, a Sefa, Bayabel, Biftu, Geremel e Wolzenbet. Dos 6, 4 pontuam. Ganha a equipe que tiver a menor pontuação. Cada posição equivale a 1 ponto, ao ponto correspondente da colocação. Então o segundo colocado tem 2 pontos, o terceiro 3. Atletas visam, né, para chegar ali naquele corredorzinho ali na frente. Então essa largada realmente é muito veloz.
Prova anterior feminina, cada volta foi completada numa média de 6:16, levando em consideração o tempo da vitoriosa. Os homens correm para quanto, Murá? Continua ainda a média ali chegando perto de 3 minutos por quilômetro, então também, só que o deles é uma distância um pouquinho menor, digo distância em termos de tempo, né? Eles vão fazer cerca de 5,50 a 6 minutos por quilômetro, por percurso de 2 quilômetros. Então a gente tem uma duração de 20, 25 minutos nessa prova. Daqui a pouco, às 8h15, horário de Brasília, categoria principal com a largada feminina, e às 9h10, o 10º 10 pontos. Soma-se cada ponto desses colocados, quem tiver a menor pontuação ganha a prova. Se houver empate nessa pontuação, dos 4, o pior colocado, aquele que tiver mais perto do líder, acaba dando ponto à vitória para a sua equipe. Se uma equipe tiver o pior colocado na 15ª colocação, vence, por exemplo, a equipe que tiver o pior dos 4 colocados na 16ª para trás, por exemplo. A gente pode ver, como a gente explicou na categoria júnior para mulheres, a amplitude, a largada tem essa largura bem ampla, bem aberta, e depois o funil começa, né, Murá? É verdade, Cláudio. E um detalhe que é importante a gente lembrar, nessa prova de júnior, um dos grandes campeões, que a gente já falou aqui no adulto, mas o Kenenisa Bekele... É sempre horário de Brasília, a largada da categoria principal para homens, com a participação da equipe brasileira. Nessa prova de júnior feminina, no ano passado, o campeão Ayeli Abshero, da Etiópia, ele está disputando a prova de sênior. Ele deixou de ser atleta nessa categoria, subiu de categoria, digamos assim, foi campeão ano passado. Mas o terceiro colocado, Moses Kiber, de Uganda, ele está aí disputando a prova. Pelo menos ele, no momento das inscrições, ele estava presente, a gente vai poder acompanhar. E é um dos grandes favoritos. Existe um outro Kiber, mas que não é etíope, ele é queniano, é Charles Kiber. E ele também está muito bem preparado para disputar essa prova de 8 km. Foi campeão júnior em 2001. Em 2002, ele com 19 passou para 20 anos, ele começou a essa hegemonia, digamos assim, no cross country. Então, em 2001, ele foi campeão júnior, aí depois, de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2008, como campeão sênior adulto. Olha, empurra que a gente vê nesse momento. Quênia e Etiópia. Tem tipo ali atrás que tá rindo, tem gente na frente que não tá rindo não. Vale tudo, empurra. Tá começando a categoria júnior para homens. Categoria feminina teve 6 km com 3 voltas nesse percurso de 2 km. Categoria masculina, você vê à esquerda, são 4 voltas, porque a distância maior são 8 km. E aí a gente viu a velocidade que esses atletas